Manhã Cidade. Entrevista. Seguimos com a nossa série de entrevistas especiais neste mês de dezembro. E hoje recebemos o vereador pré-candidato, disse ele aqui, não sabe ainda a que cargo, mas pré-candidato nas eleições de 2026, Silvio Nascimento. E comigo, nesta entrevista, Mário Flávio de volta. Vamos embora, Vitor. Será que ele vai dizer que é um soldado do partido? Vamos ver. Vereador Silvio Nascimento, obrigado pela presença. Bom dia para o senhor. Bom dia a você, Vitor. Bom dia, Mário. Bom dia, Lucas. Enfim, bom dia a todos que fazem aqui a equipe da Rádio Cidade, a Renata, que acabou de sair, o Rodolfo, o Adolfo, enfim, toda a equipe da Rádio Cidade. Muito bem. Começando, Silvio Nascimento, sobre essa história de que você falou aqui nos bastidores, né? E o Vitor começou abrindo essa conversa aqui sobre a pré-candidatura. Seu nome foi citado como pré-candidato a deputado estadual, mas pode ter uma mudança de rota aí, ser candidato a outro cargo, ou de repente nem ser candidato? Candidatura é uma construção, né, Mário? Você não é candidato de si próprio. Você é candidato a partir do momento que você tem uma legenda que lhe apoia, a partir do momento que você encontra apoio na população ou que a população já fala teu nome. Então, candidatura é uma construção e nós estamos fazendo isso. Uma construção de uma candidatura. A palavra final sobre isso, quem deve dar é realmente a executiva estadual do nosso partido, o nosso presidente Anderson Ferreira, é quem vai dar a palavra final sobre essa questão. Se serei realmente candidato e a qual cargo irei concorrer. Isso fica nas mãos, transfere e terceiriza essa responsabilidade. Então não está definido. Com toda certeza quem tem essa autoridade é o nosso presidente Anderson Ferreira. Vereador, o partido passou aí por vários estremecimentos em relação à gestão, né, à direção. O senhor citou o presidente Anderson Ferreira e é público que há um conflito com o Gilson Machado. O Gilson Machado, que foi ali uma pessoa muito próxima ao ex-presidente Bolsonaro, ainda é uma pessoa muito próxima ao ex-presidente Bolsonaro. Então, parecia que o Anderson Ferreira estava mais próximo ao presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, e o Gilson Machado mais próximo ao ex-presidente Bolsonaro. Afinal, quem manda no PL e para onde vai o PL nessa eleição? Quem manda no PL, na verdade, é o Valdemar de Oliveira, que é o presidente nacional do partido. Então, de Valdemar direito... Costa Neto. Valdemar Costa Neto, perdão. De direito, ele é o mandatário do partido, ele é quem manda no partido. Mas nós temos o nosso presidente de honra, que aí sim é o nosso líder, que é o presidente Bolsonaro. Se você me perguntasse hoje se eu ficaria com a liderança ou com o presidente formal do partido, obviamente eu iria com a minha liderança, que é o presidente Bolsonaro. Então, assim, hoje eles se entendem muito bem, tanto o Bolsonaro quanto o Valdemar conversam muito com as bases. Bolsonaro hoje, infelizmente, mas não, porque não é possível, mas sempre conversaram com as bases e nós estamos para seguir o que os dois definem. O que eles dois definirem, a gente vai seguindo. Ainda hoje, mesmo com a prisão de Bolsonaro, é possível a gente saber quais são as preferências de Bolsonaro, como a gente viu agora, que ele optou por apoiar o Flávio Bolsonaro para uma campanha a presidente da República. Toda a base está seguindo, toda a base do PL, né, está seguindo o presidente Bolsonaro. Inclusive, o nosso presidente Valdemar também apoia o Flávio Bolsonaro, e é com ele que nós vamos caminhar em 2026. Ô Silvio, você foi muito próximo sempre de Gilson Machado Neto, né? Inclusive trabalhou com ele diretamente lá no Ministério do Turismo, né, quando Bolsonaro foi presidente. Eu até postei no meu blog esses dias, né, o isolamento de Gilson Machado. A pergunta que eu te faço é a seguinte: Gilson Machado, ele foi isolado pelo poder que o Anderson Ferreira tem da caneta, ou ele acabou se isolando pelas atitudes que ele foi cometendo ao passar do tempo? Decisões são tomadas de tempos em tempos para que haja alinhamento no partido. Isso é bem verdade. Gilson foi um ótimo
presidente da Embratur, foi um excelente ministro do turismo, teve duas grandes oportunidades no partido, uma sendo candidato ao Senado por Pernambuco e uma sendo candidato a prefeito do Recife. Infelizmente, não logrou êxito nessas duas tentativas, e aí a decisão nacional do partido é que o Anderson venha candidato a senador por Pernambuco. Essa decisão, como a própria palavra já diz, então nós conversamos com toda a base do PL aqui em Pernambuco, com o presidente Anderson, com os 4 federais, os 5 estaduais, com os vereadores, e aí decidimos seguir com a decisão nacional para que a gente não faça uma divisão no partido, e apoiamos o presidente Anderson Ferreira para o Senado aqui em Pernambuco. Vereador, eu queria perguntar para o senhor há pouco se referiu à indicação do ex-presidente Bolsonaro, do filho Flávio Bolsonaro, como pré-candidato à presidência da República. Ontem saiu uma pesquisa Ipsos e PEC com cenários para a presidência da República. E foram testados os nomes do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o nome do senador Flávio Bolsonaro, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e também do Eduardo Bolsonaro, que hoje está nos Estados Unidos, que também é filho do ex-presidente. No primeiro cenário, com o Tarcísio de Freitas, Lula tem 38%, isso aqui é cenário de primeiro turno, tem outros candidatos apontados aqui, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, enfim, pré-candidaturas apresentadas. Então, no primeiro cenário, com Tarcísio de Freitas, Lula 38%, Tarcísio 17%. Segundo cenário, com Flávio Bolsonaro, Lula 38%, Flávio 19%. Terceiro cenário, com Michele Bolsonaro, Lula 38%, Michele 23%. E no quarto cenário, com Eduardo Bolsonaro, Lula 38%, Eduardo 18%. Se a ex-primeira-dama tem o melhor cenário, com 23%, isso não deve ser surpresa nem para o senhor, nem para os dirigentes do partido, nem para o ex-presidente Bolsonaro, por que o Flávio e não a Michele? Eu vou lhe responder uma pesquisa com outra pesquisa. Ontem saiu essa e antes de ontem saiu a pesquisa da Veritá, onde coloca um empate técnico já entre Lula e Flávio Bolsonaro. Foi uma decisão exclusiva do presidente Bolsonaro e nós todos estávamos aguardando por essa decisão dele. Não há o que se questionar, mas há o que se imaginar. Por exemplo, eu imagino que Tarcísio de Freitas ele tem uma reeleição quase que garantida no governo do estado de São Paulo. Então, por que colocar em risco para uma eleição presidencial se ele pode ser um grande apoiador de um candidato da direita escolhido por Bolsonaro? Aí a gente vem com o Eduardo, que está fora do Brasil, aí a gente vem com a Michele, que tem uma eleição também garantida como senadora do Distrito Federal, a gente vem com o Carlos Bolsonaro, que também vai disputar o Senado por Santa Catarina, e nos resta aqui o Flávio, que é aquele filho mais velho, que é um cara mais centrado, que é um cara mais tranquilo no momento de tanta atribulação. Então nós entendemos que o Bolsonaro tomou a decisão mais correta que poderia tomar. Ele vai ter, como a gente já viu aí, ele vai ter o apoio do Tarcísio e aos poucos vai ganhando o apoio de todos eles, mediante as pesquisas que estão sendo feitas, como a gente viu aí a Veritá. Você acha que no segundo turno, por exemplo, indo Lula e Flávio, aí a direita toda se uniria em torno do nome dele? Eu tenho certeza, Mário, porque eu não vejo hoje o Centrão que esculhambou com Lula. Quer dizer, eu digo que não vejo hoje, mas eu já vi o Alckmin dizer que o Lula estaria querendo voltar à cena do crime e hoje é vice dele. Mas, assim, eu não vejo no Centrão eles votando hoje no Lula dentro do que Lula está, dentro de um desgaste político gigantesco, dentro de um déficit fiscal gigante e dentro de escândalos um atrás do outro. Então, eu não vejo o Centrão que defendeu o Bolsonaro até agora. A gente viu o Ciro Nogueira dizer que não apoia nenhum candidato que não vote pela anistia.
que não brigue pela anistia. A gente viu vários líderes do centro comentando assim, e seria muito estranho nesse momento virar a casaca meramente por política, por picuinha, rachar o partido e entregar mais uma vez o partido a uma equipe responsável, a começar pelo líder que está aí, que é o Lula, que é realmente responsável. Quando você tem aí um presidente que gasta muito mais do que arrecada e que essa perda aí, esse déficit coloca nas costas do povo, querendo arrecadar cada vez mais para tentar fazer equilíbrio nas contas, ele não consegue fazer equilíbrio nas contas diminuindo os gastos públicos. Ele tenta fazer equilíbrio nas contas, aumentando a arrecadação. E quem sofre com isso é a população. Uma coisa simples, conta de padaria aqui para a gente. Nós temos hoje metade da população brasileira sobrevivendo de programas sociais. Metade da população brasileira sobrevivendo de programas sociais. Aí, assim, é coisa para se orgulhar. Esse número aumentou com Lula ou era esse mesmo número com Bolsonaro? Não, esse número chegou com Lula, aumentou com Lula. Assim, tá nas notícias aí, né, que chegou agora. Esse recorde é recente. Então, assim, é um fato de se orgulhar? Não é um fato para se orgulhar de jeito nenhum. Aí você diz assim, e o que é que isso implica na nossa vida? Quem é que paga os programas assistenciais? Quem é que paga? É a população economicamente ativa. É a população que está trabalhando. Sou eu, é você, Vitor, é você, Mário, somos todos nós que pagamos essa conta. Mas até quando? Até quando? Até quando as empresas vão aguentar? Porque nós temos hoje mais pessoas com uma renda mínima, mas isso quer dizer que nós temos mais da metade da população brasileira com um ticket médio baixo, um ticket médio de R$600. Poder de compra, onde é que fica? Não existe. Endividamento gigante. As empresas aguentam? Tem capital de giro para segurar esse endividamento durante tanto tempo? Não. Vai desempregar mais gente. Desempregando mais gente, essas pessoas vão para onde? Para os programas assistenciais. E uma parcela ainda menor da população economicamente ativa vai ter que sustentar, infelizmente, as pessoas que não estão com oportunidade de trabalho. Eu aqui não estou querendo dizer que sou contra os programas assistenciais. Eu estou querendo dizer que o melhor dos programas assistenciais é a geração de emprego e renda. E não é o governo que tem que gerar emprego e renda, porque quando o governo tenta fazer isso, normalmente gera cabide de emprego. A gente viu aí que no governo Dilma foi criada um estatal para construir o trem-bala. Essa estatal foi desmanchada já no final do governo Bolsonaro ali, depois de muita tentativa, porque todos eram concursados, mais de 300, quase 400 funcionários que não davam expediente, que iam para lá para nada, porque não existia trem-bala, mas recebiam do governo. Mas a gente está falando de um estatal. Bolsonaro fechou muitas, Bolsonaro extinguiu mais de 20 mil cargos no Brasil. Então, por aí a gente tira que o Estado tem que ser menor. Tudo não pode ser colocado nas costas do Estado. Tem que ser, o que tem que acontecer é que tem que se gerar um ambiente favorável para que o empreendedor, para que o empresário, e quando eu falo empresário e falo empreendedor, não precisa ser de grande porte, não. Para que uma costureira decida ter a sua própria confecção, para que o cara que tem uma casa de esquina consiga botar o seu mercadinho, consiga empreender, gerar emprego, gerar renda. É isso que tem que ocorrer. Esse é o melhor programa social. Mas nós, com a carga tributária que nós temos, com o custo Brasil que nós temos, hoje isso é muito difícil de acontecer. O vereador, voltando aqui para a política local, a gente teve semana passada, né, Vitor, a visita aqui do presidente Lula em Pernambuco, e a gente viu que foram gestos e afagos para todos os lados. Do prefeito de Recife, João Campos, da governadora Raquel. Nesse cenário que a gente está discutindo aqui hoje, né, Anderson seria senador pela chapa de Raquel, por uma chapa da direita. O que é que vocês esperam dessa história? Veja, o presidente Anderson está muito à vontade. Ele tem condição hoje de encampar a campanha que ele quiser.
Ele assim, tem plenas condições de fazer isso. Ele hoje é um pré-candidato ao Senado, independente da política de Brasília, independente da política de Pernambuco. Ele hoje tem condições de ser um candidato ao Senado, independente de Raquel, independente de João Campos, independente de qualquer um. Então, assim, eu entendo que melhor seria, tanto para ele quanto para Raquel, uma composição, até porque, quer queira, quer não, o apoio de Lula já é de João Campos. Já é de João Campos. Então, assim, não precisa necessariamente Raquel levantar a mão e dizer eu sou bolsonarista e por aí vai. Precisa ela fazer política só, normal, como qualquer outro ser político. Ela precisa fazer política, ela precisa fazer conta também. Então, mas quando essa aliança for feita, o senhor sabe, né, que vão jogar, dizer, olha aí, tá vendo aí, o partido de Bolsonaro está no palanque, que para quem foi, a gente sabe que a votação de Lula é muito expressiva aqui em Pernambuco. Tudo bem, que digam, o partido de Bolsonaro está no palanque, mas o partido de Bolsonaro vai dobrar o tempo de televisão dela. E ela vai mostrar que ela está aqui preocupada com Pernambuco, que ela não é candidata a presidente da República, ela é candidata à reeleição para o governo do Estado, e tem feito um ótimo trabalho. Eu, inclusive, ia aqui para as ordens de serviço, contratação de empresa que estavam na pauta dela na última, acho que segunda-feira, mas infelizmente estava com a virose, não pude ir. Mas veja, nós teremos um novo BIESP, um novo batalhão, nós teremos um novo corpo de bombeiros, nós teremos ali a pavimentação do acesso ao abatedouro, nós teremos ali o capeamento asfáltico do autódromo, nós estamos com creche aqui, nós estamos com cozinha comunitária, nós conseguimos, depois de décadas, inaugurar aqui o Hospital da Mulher. Nós estamos dobrando a capacidade do hospital regional. Então, assim, a Raquel tem feito um trabalho de excelência. Primeiro, ela organizou o Estado, porque o Estado devia, o Estado estava quebrado realmente. Então, assim, houve esse trabalho de organização do Estado e está havendo agora um trabalho de construção de um novo Pernambuco. Vereador, o senhor há pouco falou que ela precisa fazer contas, governadora. O senhor falou sobre tempo de televisão. Qual é o tamanho do eleitorado do PL? E o senhor acredita que, se o PL estiver na chapa da governadora, esse eleitorado vai todo votar nela? Olha, eu lhe digo que hoje a direita em Pernambuco, a gente vê isso aí em pesquisas, está muito dividida ali entre 35% a 65% para o Lula. Ou seja, Lula com 65%, o eleitorado de direita com 35%. São números razoáveis para a direita, que historicamente sempre foi menor aqui no estado de Pernambuco. Se você fazendo essa conta, então, ela tem 65 de um lado, 35 do outro, com 35 ela não se elege. Não, mas não quer dizer que esses 65 vão votar completamente em João, como não quer dizer que esses 35 vão votar completamente nela. E aí, exatamente, tem a possibilidade de uma candidatura de direita com o vereador do Recife, o Eduardo Moura. Se ela conseguir... Não, mas Eduardo Moura ainda é um candidato que eu diria quase que invisível nas pesquisas. Olha, e no possível segundo turno... Aqui, enquanto a gente está conversando, acaba de sair agora uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, né, divulgada pela CNN, com João Campos tendo 59,1% das sessões de votos válidos contra 30% da governadora Raquel. Contra... 59 a 30. Então, uma Nós frente... temos uma diferença de quantos pontos aí? Por favor, Mário, sobre geografia. 29. Oi? 29. Já foi 40, já foi 45. Aí, assim, de pesquisa a pesquisa, esse número vem diminuindo. Eduardo Moura aparece na pesquisa, Mário? Você pega aí... Eduardo Moura, 7,5%. 7,5% não é exatamente um candidato invisível, né? Você acha que num segundo turno, esses 7,5% iria para onde? Para João Campos? Mas e se definir no primeiro turno? Muito difícil.
Não tem como definir uma eleição aqui agora no segundo turno. É muito acirrada para que isso aconteça. É como eu venho lhe dizendo. Raquel tem crescido ou tem diminuído nas pesquisas? Pergunta que eu lhe faço como uma pessoa inteligente, como um cientista político, Vitor. Ela tem crescido ou diminuído? Tem crescido. Tem crescido. Nós estamos aqui há 10 meses da pesquisa. Você acha que ela vai diminuir ou que ela vai crescer nas pesquisas durante esses 10 meses? Eu não me encontro em condição de fazer essa estimativa. O senhor que estimativa faz? Eu faço estimativa de progressão aritmética. Ela vai crescer. Que João Campos, se ele atingir um teto... A menos que ela faça alguma coisa muito errada, para que ela venha a diminuir. Ela é uma pessoa que vem em crescimento o tempo inteiro. Se ela vier diminuir, é porque algo errado não está certo. Mas, assim, a lógica é a lógica do crescimento. E a lógica para João é a lógica da diminuição. As pesquisas mostram que João Campos atingiu um teto ou ele pode perder? Não, ele pode não. Se esses números aqui batem, a eleição se resolve. Ele pode não, ele vai perder. Ele vai perder pontos percentuais. Não tem como ele não perder, Mário. É como eu estou te dizendo. Ela está subindo, e ela está subindo em cima de João Campos e perdendo um pouco ali. Esse João tira um pouco também o Eduardo tira um pouco também do João. Teremos segundo turno. Isso aí é claro. E o senhor acha que para ela é estratégico ter o PL? Vai contribuir com ela para ganhar voto? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ela vai dobrar o tempo de televisão dela. Ela vai ter o público não bolsonarista, mas um público conservador que não admite João Campos perto dela. O Eduardo não tem esse conhecimento nos rincões do Estado. Entendeu? Então quem tem é ela, e quem está fazendo pelo Estado é ela e não o vereador do Recife. Então a gente entende aí que o crescimento vem para ela. Por que alguns colegas do seu partido pensam diferente? Deputado Abimael Santos, deputado Coronel Alberto Feitosa. E como eles ficariam se essa aliança se confirmar? Não vejo nenhum deles dizendo que vota em João Campos. Mas nenhum deles Mas eu também vota acho na que governadora. não tem um opositor maior do que o o Coronel Alberto Feitosa na Assembleia do que ele, né? Você acha que vai acontecer o quê? O Coronel Alberto Feitosa era colado em Gilson. Ele está colado em Gilson hoje? Não. A política é muito dinâmica. Não é? Então, assim, eu vejo o Coronel Alberto Feitosa que a neutralidade, essa coisa de dizer a independência é uma coisa, a neutralidade é outra. A neutralidade é a isenção, o isentão, o cara que não assume responsabilidades. E você acha que o Coronel Feitosa, um homem daquela idade, com a experiência que tem, vai partir para ser neutro e para prejudicar uma candidatura ou então para favorecer, porque a neutralidade dele só favoreceria João Campos. Isso aqui é público e é notório. Eu digo isso aqui e digo isso a ele. Uma neutralidade da parte dele só favoreceria João Campos. Se pegarmos os pronunciamentos do Coronel Alberto Feitosa na tribuna, a gente vai encontrar muito mais crítica ao governador. Muitas críticas, mas veja... Eu não lembro dele fazer nenhuma crítica a João Campos. Eu também não lembro. Veja, você fazer críticas a determinado governo deixa eu fazer uma pergunta aqui. O PL vai fechado, se fechar com Raquel, vai todo fechado. A pergunta é essa. Ou vai ficar uma voz ou outra dissidente ali no meio? Não, acredito que a liderança... Fechando vai todo mundo. A nossa liderança, Anderson Ferreira, se por acaso fechar com a governadora Raquel, vai todo mundo pro Deixa eu fazer uma pergunta agora de Caruaru. Eu vi uma pesquisa recente, na verdade eu vi duas internas. E o seu nome aparece para deputado estadual, né, citado nessas pesquisas. Mas a gente percebe o seguinte, que há uma distância muito grande dos que aparecem ali em primeiro, segundo, terceiro para os demais. Não pode se repetir aqui em Caruaru o que aconteceu na eleição passada com relação a deputado federal, não, que tinha muitos candidatos a deputados federais e acabou prejudicando como um todo e acabou não se elegendo ninguém. Pode. A pulverização ela é muito ruim. Caruaru precisa entender isso. Que além de haver composições, a gente também não pode ficar aqui votando eternamente em candidatos que venham de fora buscar o voto aqui em Caruaru. Por quê? Porque além de um grande número de candidatos aqui em Caruaru, ainda tem aqueles que vêm buscar voto aqui em Caruaru. Então, essa é um trabalho de conscientização que a gente tem que fazer com a população de Caruaru, de votar nos candidatos de Caruaru. Mas se vem uma ordem do PL, por exemplo, Silvio, você precisa dobrar com o Gilson Machado ou com outro de fora. Aí fica
senhor daqui, mas tendo que... Tem. A partir do momento que eu sou daqui, então, assim, eu já estou cumprindo uma parcela do meu compromisso aqui. Do meu compromisso. Eu sou daqui e estou fazendo uma campanha aqui. Né? Mas eu não posso dizer também, Mário, que sou daqui e não vou buscar voto fora. Isso aí é bem verdade. Voto não se rejeita. Não é verdade? Voto não se rejeita. Aí a pessoa de uma cidade circunvizinha não vai votar em mim porque eu sou daqui? Não. Na verdade, a gente vai tentar trabalhar para o Estado inteiro. Mesmo como estadual, mesmo como federal, a que quer que seja. Eu sou um vereador de Caruaru que sou muito fervoroso com relação à política nacional e defendo com unhas e dentes aquilo que nós devemos fazer. Isso é uma coisa não de vereador, mas de cidadão. Vereador, o senhor faz oposição ao PT. Recentemente, o prefeito Rodrigo Pinheiro teve na base dele aliada o vereador do PT, Edilson, do MST, e declarou apoio à reeleição do senador Humberto Costa, do PT. Mas o que é que eu tenho a ver com isso? O senhor vai para a oposição? Como assim? O PT faz parte do governo. Claro, eu vou fazer oposição ao PT sempre. Então o senhor vai oposição ao governo. A minha relação com o Rodrigo Pinheiro, você deve conhecer, porque você acompanha, é uma relação de independência. Mas oposição, eu não tenho nada a ver com quem... Mas o senhor fica independente ao PT? Independente ao PT, não. Se é o PT, o senhor é oposição? Independente ao PT, não. Vou Mas fazer o PT agora não faz parte Vou da fazer gestão? campanha contra Humberto Costa. Vou fazer campanha contra os candidatos de esquerda, do PT, do PSOL, do PSB, do PDT e por aí vai. Agora, assim, a minha relação com o governo municipal, e é uma relação institucional, é uma relação de independência. Eu acho que você lembra muito bem aqui quando eu desci a lenha e que não concordava com a nossa falta de liberdade de imprensa que ocorreu no São João. Recordo e vou cobrar isso de novo da prefeitura. Então, a relação que o senhor mantém com a prefeitura de Caruaru não altera em nada pelo fato do PT agora compor o governo? Em absolutamente nada. Em absolutamente nada. Foi uma escolha dele, ele se escolha, ele pode, inclusive. O que o senhor acha dessa escolha? Ele pode, inclusive, eleger o candidato que ele está lá, que ele tem um candidato a estadual e tem um candidato a federal, ou essa relação pode, inclusive, prejudicar a candidatura do candidato dele. Mas, assim, é uma escolha dele. O que eu estou fazendo aqui em Caruaru é gestão municipal. Gestão municipal é diferente de fazer política. Mesma coisa se você me pergunta, Mário, só para esclarecer, mesma coisa você me pergunta, a governadora Raquel Lira, ela pode conversar com o presidente Lula? Ela pode buscar verbas com o presidente Lula? É óbvio que sim. É claro que sim, ela deve fazer isso. É uma relação institucional e ela deve manter contato com os ministros do governo federal, com o atual presidente da República, porque Pernambuco precisa de dinheiro, Pernambuco precisa crescer. Nesse caso específico, vereador, não é buscar verba, é declarar um apoio e trazer um vereador do partido para a bancada aliada. Mas ela não está declarando apoio a Lula e nem eu estou declarando apoio a Humberto Costa. Deus me livre desse mal. Deus me livre desse mal. Deus me livre do mal. Se aqui fosse um inquérito, eu ter que declarar voto a PT. Se eu e Vitor aqui a gente fosse uma empresa de pesquisa e chegasse para Silvio Nascimento e dissesse que nota o senhor daria esse primeiro ano de gestão de Rodrigo Pinheiro, 0 a 10? Eu daria 7, eu diria que ele está na média. Passava de ano, então? Ele passaria de ano. Passaria pelo seguinte. Passaria com folga ou passaria feito aluno cobra, se arrastando? Não, 7 é passar pela média. 7 ele nem foi para 8, nem caiu para 6. 7 é passar pela média. E aí você vai me perguntar, mas Fernando Rodolfo esteve aqui e disse que daria 0. Mas Fernando Rodolfo tem um pensamento, eu tenho um pensamento completamente de Fernando Rodolfo, muitas vezes tem um pensamento completamente alinhado a Fernando Rodolfo. Mas somos pessoas diferentes. Estamos no mesmo partido. Defendemos princípios, causas, valores, mas óbvio que em algum momento a gente vai discordar. Eu daria 7 pelo fato de Caruaru ser uma cidade extremamente complicada, uma cidade complexa, uma cidade que historicamente cresceu sem ordenamento, nasce de uma feira, de ruas estreitas, de um centro apertado, que a gente não teve
há bom tempo leis que obrigassem os loteamentos a serem realmente registrados com calçamento, com fiação elétrica, com saneamento básico e por aí vai. Então, Caruaru não é uma cidade simples de administrar. Ele era vice e veio para a cadeira de prefeito sem, digamos assim, uma experiência em gestão. Então, para o que existe hoje, eu daria uma nota 7. Hoje a gente tem aí o Colégio Santos Anjos, um colégio modelo para Caruaru. Hoje nós temos obras acontecendo aqui em Caruaru. Então, assim, eu considero que vem na média, vem fazendo o dever de casa, e eu serei contra quando tiver que ser, eu serei a favor quando tiver que ser. Vocês são testemunhas aqui da defesa que eu fiz, inclusive aqui na Rádio Cidade, quando foi cerceada do direito de ter um camarote lá no São João, mas não só com relação à Rádio Cidade. Eu fiz uma defesa efusiva com relação à imprensa, de acesso a credenciais, etc e tais. Eu fiz críticas duras com relação à escolha de programação do São João, porque achava que tirava a nossa tradicionalidade. Eu fiz duras críticas com relação a determinados cachês que foram pagos aqui. Agora, quando você tem que dizer assim, não, está indo pelo caminho certo, eu vou dizer, está indo pelo caminho certo. Eu disse isso ao presidente municipal do meu partido, que é o Fernando, eu vou atuar na independência. Quando eu tiver que bater, eu bato. Quando eu tiver que elogiar, eu vou elogiar. Esse é o meu jeito de fazer política. É o meu jeito de fazer justiça com as pessoas que votaram em mim. E só para a gente encerrar, Vitor, sobre a pesquisa do Senado, né? Eu estou olhando aqui os números. Em todos os cenários que foram colocados aqui, o Anderson Ferreira, ele aparece na 3ª posição, brigando aqui com o 2º colocado. Quem são os primeiros, Mário? Não, são vários cenários. Humberto, né, no cenário 1, Humberto Costa tem 24, o Silvio Costa Filho tem 19 e o Anderson 17. Aí no cenário 2, o Humberto tem 31, o Silvio Costa 15 e o Anderson Ferreira 20. Opa, aqui ele está em segundo então, né? Isso, segundo. No cenário 2, o Silvio Costa Filho tem 24, o Anderson Ferreira tem 14 e o Humberto 16. E no cenário aqui que surpreende é quando é colocado o nome de Marília Reis. Ela assume a primeira colocação. Olha, o Anderson, Vitor... Não temos mais tempo, Silvio. Que pena. Só para dizer que ele é um candidato extremamente competitivo, pelo histórico dele, foi prefeito de Jaboatão, foi deputado federal, foi o cara que criou o Estatuto da Família. Então, assim, ele tem currículo, ele tem história para mostrar, e por isso ele é um candidato competitivo, e por isso que todos os que fazem o PL hoje apoiam o Anderson Ferreira. Vereador Silvio Nascimento, muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a você, Vitor, muito obrigado a você, Mário, a todos que fazem a Rádio Cidade. Fico muito contente mais uma vez de estar aqui e vamos para frente. Tem muita água para rolar ainda embaixo dessa ponte e a gente não vai ficar só olhando, não. A gente vai contribuir com certeza. Muito obrigado. Mário, amanhã. Amanhã a gente bate um papo com o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Álvaro Porto. Álvaro Porto. E tá chegando a Aline Souza com Vai Pedir o Que